Então, só para lembrar da nossa organização judiciária, a gente tem as justiças especializadas, a Justiça Federal, a Justiça Comum, e a divisão de trabalho entre as funções essenciais, a Justiça, o Ministério Público, a Defensoria Pública, especialmente, vão obedecer muito a esse paralelo, no sentido de que a Defensoria Pública Estadual vai ficar com a competência remanescente da Defensoria Pública da União, no sentido de que a Defensoria Pública da União cobre a Justiça Federal e as justiças especializadas. Tudo aquilo que não for termo eleitoral, militar ou do trabalho e que não for competência da Justiça Federal, cabe à Justiça Comum e cabe, portanto, a tutela, a assessoria jurídica da Defensoria Pública. Então, só por isso que estou aqui relembrando essa organização judiciária básica, que também é muito detalhada na nossa Constituição, né? O número de ministros de cada tribunal está lá detalhado, a competência de cada justiça, e que, portanto, acaba se tornando um tema constitucional. Na lei orgânica e no Código de Ética. Primeiramente, na lei orgânica, que é o diploma normativo mais importante e mais abrangente. Na verdade, é uma lei complementar 35 de 1979, e dispõe sobre a organização da magistratura nacional, por isso, lei orgânica. Estabelece quais são os órgãos do Poder Judiciário no Brasil. Claro, essa lei complementar foi recepcionada pela Constituição de 88, então ela é a lei orgânica vigente, a chamada LOMAN, Lei Orgânica da Magistratura Nacional. Ela mostra que o Poder Judiciário tem como seus órgãos Supremo Tribunal Federal, Conselho Nacional de Magistratura, Tribunal Federal de Recursos e Juízes, Tribunais de Juízes Militares, Tribunais de Juízes Eleitorais, Tribunais de Juízes do Trabalho, Tribunais de Juízes Estaduais e do Distrito Federal e Territórios. Bom, essa parte da organização a gente acabou de ver. Alguns aspectos importantes que eu queria destacar na lei orgânica da magistratura tem a ver, por exemplo, com o artigo 21, que diz da autonomia dos tribunais, da competência dos tribunais para eleger os seus presidentes. Então, a segunda instância da justiça brasileira, os tribunais e os tribunais superiores também, têm a competência para eleger os seus presidentes, para organizar os seus serviços, conceder licença e férias. Então, é uma competência administrativa, uma autonomia administrativa que esses tribunais têm. Um outro artigo importante é o artigo 22, que trata da vitaliciedade, que é uma das garantias da magistratura, né? Quando começa a vitaliciedade dos ministros dos tribunais superiores, do STF, do TST, do Tribunal Superior Militar, começa a partir da posse. E para os outros juízes, essa garantia da vitaliciedade passa a contar, aqui no inciso 2 do artigo 22, após 2 anos de exercício, para os juízes federais, para os juízes do trabalho, para os juízes de direito dos estados. Então, a partir de 2 anos, o juiz ganha a vitaliciedade, que é uma das garantias da sua independência enquanto prestador dessa função pública, que depende justamente da independência e da imparcialidade. A partir do artigo 25, a gente vai ver uma especificação do que é a vitaliciedade, que não significa que o magistrado nunca possa perder o cargo. Ele pode perder o cargo se ele ferir certos deveres éticos muito graves da sua função, e inclusive se cometer crimes. Então, por exemplo, o artigo 26 diz que o magistrado vitalício somente perderá o seu cargo, quer dizer, o juiz passa a ter vitaliciedade após 2 anos de exercício do cargo. Mas ele pode perder esse cargo, por exemplo, em ação penal por crime comum ou crime de responsabilidade, ou em procedimento administrativo. Por exemplo, vamos ver aqui, artigo 26, inciso 2º, a linha B.
no caso de um magistrado receber a qualquer título ou sob qualquer pretexto porcentagens ou custas nos processos sujeitos a seu despacho e julgamento. Claro, uma forma de corrupção. Se o magistrado exercer qualquer outra função além da de juiz, salvo o exercício do ensino jurídico, né? Ele pode ser professor, ele não pode exercer outra função jurídica, o juiz. E também o juiz não pode exercer atividade político-partidária. Então, são hipóteses em que, mesmo com a vitaliciedade, o magistrado pode perder o cargo. Outra garantia importante da magistratura. Então, a vitaliciedade, a inamovibilidade e a irredutibilidade dos vencimentos. O que diz a Lei Orgânica da Magistratura Nacional sobre a inamovibilidade? Diz que o juiz não poderá ser removido ou promovido, senão com a sua concordância, com o seu assentimento. Ressalvado o caso do artigo 45, item 1. Então, vamos lá ver o que é o artigo 45, item 1. É no caso do tribunal, ou um órgão especial do tribunal, da segunda instância, por motivo de interesse público, votar que um determinado juiz seja removido. Então, que ele mude o juiz de primeiro grau, pode ser mudado seu âmbito de atuação por voto do tribunal ao qual ele se submete. Essa é a hipótese do artigo 45, inciso 1º. Mas vamos voltar no artigo sobre inamovibilidade, artigo 30. Essa é a única hipótese em que o juiz pode ser removido ou promovido sem o seu assentimento. Então, o juiz só pode ser removido ou promovido com a sua concordância, ou, no caso de não ter a concordância, se isso for decidido por motivo de relevante interesse público pelo tribunal ao qual esse juiz está submetido. E aqui o artigo 32 trata da terceira garantia importante, ao lado da vitaliciedade e da inamovibilidade, que é a irredutibilidade dos vencimentos. O artigo 32 diz que os vencimentos dos magistrados são irredutíveis, sujeitos, entretanto, aos impostos gerais, claro, e a mudança nas alíquotas desses impostos naquilo que é cobrado a partir do vencimento do magistrado. O artigo 33 fala também de um aspecto importante que vale a pena ressaltar, que são as prerrogativas do magistrado. Por exemplo, ser ouvido como testemunha em dia, hora e local previamente ajustados com autoridade ou juiz de instância inferior. Não ser preso senão por ordem escrita do tribunal ou órgão especial competente para o seu julgamento, salvo em caso de crime flagrante inafiançável. Terceiro, ser recolhido em prisão especial, não estar sujeito a notificação ou intimação para comparecimento, portar arma de defesa pessoal. Quer dizer, são prerrogativas especiais que o magistrado tem, no caso dele ser submetido a um processo judicial. Outro ponto importante da Lei Orgânica da Magistratura, importante para a nossa disciplina de deontologia, como eu dizia, a ética dos deveres profissionais, no caso dos deveres do magistrado. Artigo 35. Muito importante. Deveres do magistrado: fazer cumprir as disposições legais com independência, serenidade e exatidão. Artigo 35, inciso 2º. Não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar. Hoje em dia é um controle importante da produtividade da justiça, da garantia da celeridade do processo, pelo Conselho Nacional de Justiça, que não está fazendo mais, nesse caso, do que monitorando o cumprimento desse dever do magistrado, portanto, atuando aqui no âmbito da ética profissional, da deontologia. Artigo 35, inciso 3º. Determinar as providências necessárias para que os atos processuais se realizem nos prazos legais. Inciso 4º. Tratar com urbanidade as partes, o Ministério Público, os advogados. Residir na sede da comarca, salvo autorização especial. Comparecer pontualmente ao seu expediente. Fiscalizar os seus subordinados. Manter conduta irrepreensível na vida pública e particular. Então, os deveres do magistrado. E o artigo 36
o que é proibido ao magistrado: exercer comércio, participar da sociedade comercial, exercer cargo técnico ou de direção em sociedade civil, quer dizer, numa sociedade não empresária, numa sociedade sem fins lucrativos, associação ou fundação, também o magistrado não pode exercer esse cargo, ou manifestar sua opinião sobre processo pendente de julgamento. Claro, cabe aqui um juízo crítico, que muitas vezes alguns ministros de tribunais superiores podem acabar infringindo essa regra aqui de a obrigação de não manifestar opinião sobre processos que estão pendentes de julgamento. Bom, artigo 37. Os tribunais devem publicar mensalmente estatísticas sobre os seus trabalhos. Artigo 38 também fala sobre a produtividade dos juízes. E o artigo 39 sobre o prazo aí para o trabalho judicial também. Aí vamos passar mais rápido aqui sobre alguns pontos da LOMAN. As penalidades que são exercidas pelos tribunais ou pelos conselhos sobre os juízes de primeira e segunda instância. Isso tudo deve ser exercido com respeito à dignidade e à independência do magistrado. Quais são, artigo 42, importante, quais são as penas disciplinares às quais estão sujeitas os juízes? Advertência, censura, remoção compulsória, disponibilidade, ele vai ser colocado em disponibilidade com vencimentos proporcionais ao tempo do serviço que ele já completou, aposentadoria compulsória com vencimentos proporcionais ao tempo de serviço completado, ou, no caso mais grave possível, a pena disciplinar pode ser a demissão. Aqui as hipóteses em que cabe cada uma dessas penalidades: advertência, censura. O artigo 49, sobre a responsabilidade civil do magistrado. Claro, o magistrado, a função dele se identifica, se distingue por ser o juiz obrigado a decidir. Sempre que provocado, o judiciário tem que dar uma resposta. É o princípio da proibição do non liquid, proibição da denegação de justiça. Mesmo que a lei seja obscura, seja lacunosa, seja contraditória, mesmo que haja antinomias, lacunas, ou qualquer obscuridade, o juiz é obrigado a decidir quando provocado. Claro, existe o princípio da inércia jurisdicional, ao mesmo tempo da proibição da denegação de justiça. Mas, ao mesmo tempo, então, que o juiz é obrigado a decidir, ele tem uma certa liberdade para decidir, porque ele pode interpretar as fontes do direito com um certo grau de autonomia. Ele pode dar o seu entendimento daquele caso, de como aquele caso se enquadra como hipótese de uma norma e, portanto, qual vai ser a solução no caso concreto. Então, resguardada essa autonomia interpretativa do juiz, em casos mais extremos, ele pode ser responsabilizado civilmente, e o artigo 49 fala sobre isso. Responderá por perdas e danos o magistrado quando, primeiro, no exercício das suas funções, proceder com dolo ou fraude, ou seja, quando houver intenção, consciência e vontade de realmente causar uma perda ou um dano ao erário público ou alguma das partes do processo, tem que ficar comprovada a culpa efetiva do juiz, o dolo ou fraude. E o artigo 49, inciso 2º, também poderá ser processado civilmente o magistrado que recusar, omitir ou retardar, sem justo motivo, providência que deva ordenar de ofício ou mediante a provocação das partes. Claro, todos os atos do judiciário devem ser motivados. Existe um dever de justificação e motivação das decisões judiciais, não apenas da sentença, mas também de todos os atos do processo. Então, o juiz que se recusar a determinar certas providências, sem qualquer motivação, também pode ser processado. Tudo isso apenas depois, só pode processar o juiz depois que a parte requerer ao magistrado essa providência e ele não atender o pedido no prazo de 10 dias.
Artigo 50, Conselho Nacional de Magistratura. Os artigos seguintes também detalham esse órgão. A partir do artigo 61, fala sobre os vencimentos do juiz. Depois, artigo 66 seguintes, das férias do magistrado. Artigo 69, quais são as licenças para o magistrado, concessões, aposentadoria, enfim, toda a organização da carreira da magistratura. E o artigo 78 e seguintes vão falar exatamente da carreira, como se ingressa na carreira da magistratura, como devem funcionar os concursos públicos, como funciona a promoção, a remoção e o acesso aos cargos da magistratura. E aí depois a Loman vai tratar de cada um dos ramos da justiça, por exemplo, a Justiça do Trabalho, o Tribunal Superior do Trabalho, os tribunais regionais do trabalho e os juízes do trabalho de primeira instância, por exemplo. Isso se repete para os outros braços da justiça, justiça estadual, os tribunais de justiça dos estados, os juízes de direito de primeira instância. Então, é o aspecto mais orgânico da magistratura, mas o que eu quis destacar aqui são os artigos iniciais que trazem os deveres, as obrigações, as proibições quanto ao exercício do cargo de juiz. Um ponto importante é que, além da lei orgânica da magistratura, também relacionado à deontologia, aos deveres profissionais do juiz, nós temos aqui o Código de Ética da Magistratura Nacional, muito mais recente, aí 30 anos posterior à lei orgânica da magistratura. Esse Código de Ética da Magistratura Nacional foi instituído por resolução do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça foi criado pela Emenda Constitucional 45 de 2004 e esse Conselho Nacional instituiu, por uma resolução interna, o Código de Ética da Magistratura. Então, é um documento bem mais curto, que também é importante a gente ter a leitura desse documento. Por exemplo, vai dizer quais são as condutas que o magistrado deve ter, suas obrigações de independência, imparcialidade, conhecimento e capacitação, cortesia, transparência, segredo profissional, prudência, diligência, integridade profissional e pessoal, dignidade, honra e decoro. Quer dizer, como o juiz deve se comportar. A partir do artigo 4, o que significa eticamente, deontologicamente, se portar com independência. Exige-se do magistrado que seja eticamente independente e que não interfira de qualquer modo na atuação jurisdicional do outro colega, exceto em respeito às normas legais. Impõe-se ao magistrado pautar-se no desempenho das suas atividades sem receber indevidas influências externas e estranhas à justa convicção que deve formar. Claro, o juiz deve tomar uma decisão imparcial. Ele não deve nem interferir no trabalho do colega, nem receber influências externas, deve denunciar qualquer interferência no seu trabalho e deve estar fora. É proibido que o juiz participe de qualquer atividade político-partidária. Não pode ser filiado a partidos políticos, não pode participar do cotidiano político-partidário e nem é recomendado que ele manifeste em nenhum momento sua opinião político-partidária publicamente. Agora, o princípio da imparcialidade. O que é um magistrado imparcial? É aquele que busca, nas provas, a verdade dos fatos, com objetividade e fundamento, mantendo ao longo do processo distância equivalente das partes, equidistância das partes, garantindo a ampla defesa, o contraditório, o devido processo legal, ou seja, evitando qualquer favoritismo das partes. O juiz deve se portar, se convencer sobre quem tem o melhor argumento, o autor ou o réu, sobre qual é o lado que vai vencer. Então, ele deve evitar, ao longo do processo todo, qualquer favoritismo, predisposição ou preconceito. Capítulo 4 desse Código de Ética da Magistratura, princípio da transparência. O magistrado deve ser transparente, documentando seus atos sempre que possível, mesmo quando não legalmente previsto.
claro, o princípio aqui é a privacidade, é a publicidade dos atos, a máxima publicidade, documentação dos atos, e a exceção vai ser o sigilo. Artigo 5º e seguintes, do capítulo 5, integridade pessoal e profissional. A integridade da conduta do magistrado, mesmo fora do âmbito da sua atividade jurisdicional, contribui para a confiança dos cidadãos na judicatura, na magistratura, no poder judiciário. É dever do magistrado recusar qualquer benefício ou vantagens de ente público, de empresa privada ou de qualquer pessoa física. Diligência e dedicação. Cumpre ao magistrado velar para que os atos processuais se realizem de maneira célere, de maneira pontual, para que o processo cumpra o seu prazo, sua razoável duração, que hoje em dia é um direito fundamental do cidadão em relação à prestação jurisdicional. Dever de cortesia. O magistrado tem um dever de cortesia com seus colegas, com os membros do Ministério Público, com os advogados, com as partes, com as testemunhas, quer dizer, com todos que participam do processo judicial, como a gente vai ver no texto de leitura dessa aula. Esse texto trata das obrigações éticas, da deontologia do magistrado e de todo mundo que atua junto ao magistrado no processo judicial. Dever de prudência, o princípio da prudência. As decisões devem ser motivadas, devem ser meditadas, os juízos devem ser atingidos de maneira racional, equilibrada, à luz do direito, ponderando os argumentos e contra-argumentos, justamente para praticar, dar efetividade ao contraditório, à ampla defesa. Todos os argumentos de uma parte e de outra parte do processo devem ser sopesados no atingimento da decisão da sentença. Dever de sigilo profissional, guardar reservas sobre os dados ou fatos que envolvem processos sob o seu julgamento, dever de buscar conhecimento e capacitação, e, finalmente, os deveres relacionados à honra, dignidade e decoro do cargo. Então, esse código de ética é bastante curto,